forma. Por que abortar? Correr um risco, o aborto é sempre um risco. Alguns especialistas dizem que é pior do que um parto. Se vai morrer, tenhamos paciência, aguardemos que morra. Mas existem casos excepcionais. Várias crianças anencéfalas conseguiram sobreviver a um período muito largo, de mais de um ano, Sim. e recebendo um carinho extraordinário da sua genitora aqui no Brasil. Nós temos um caso profundamente comovedor. O fato de não ter o cérebro não quer dizer que não tenha vida. A vida cardíaca está funcionando, irrigando todo o organismo. Não terá faculdade de pensar, de ver, as faculdades básicas, mas aquele ser está realizando um trabalho que não devemos interromper. Então, já que a mulher concebeu, tem a noção de que seu filho tem esta ou aquela deficiência genética, a anencefalia, uma degeneração de outra natureza, aguarde um pouco, contribua com o amor para que este ser se liberte. Se ele for um natimorto, haverá expulsão natural. Se morrer depois do nascimento, concluiu a sua prova e ela desempenhou um papel de grande elevação perante as leis da vida. Este caso que eu me recordei, Divaldo, ela fez essa opção de seguir adiante, apesar da autorização judicial. E uma coisa que me marcou profundamente, no exame seguinte, não mais apresentava o diagnóstico de anencefalia, era hidrocefalia. Aí os médicos falaram, não, então vamos processar os anteriores que erraram. Aí ela veio e falei, calma, espera, vamos aguardar um pouco mais. E assim ela fez. Quando a criança nasce, ela não era nem hidrocéfala nem anencéfala. Ela veio a desencarnar 17 dias depois de um problema cardíaco que não aparecera em nenhum momento da gestação. E ela, hoje, quando ela conta a sua própria história, ela emociona a todos, Claro. porque ela conta com amor desde o princípio. Que coisa Ela notável. diz que desenvolveu nela, ela sentiu um desenvolvimento de amor tão grande por cada etapa, por todas elas. E ela se prestou a fazer todos os exames necessários e os médicos iam ficando cada vez mais espantados, surpresos, diante de tanta mudança. Então, mesmo quando um primeiro diagnóstico chega e às vezes o desespero se instala e a pessoa já busca recursos como os jurídicos, muita cautela, não é, Edivaldo? É Porque os falta aparelhos... de amor, é o imediatismo, a necessidade do prazer, a fuga, porque a frustração será a mesma. Quer mate-o, quer espere, a dor moral deve ser a mesma. Por que não lenir essa dor aguardando o que vai acontecer? Esta mãe, que alegria tem de não ter cometido o crime do aborto. Se mais tarde ela viesse a descobrir, depois de abortar, que o filhinho não tinha nenhuma nem outra anomalia, que angústia. Aliás, eu me recordo que Carl Gustav Jung dizia que na sua clínica, quando as mulheres chegavam à menopausa, a maioria entrava em depressão. Sim. E a longo prazo ele descobriu que eram mulheres que haviam abortado na juventude. Sim, isso mesmo. E que a culpa ficou no inconsciente. Quando perderam a faculdade da procriação e não puderam trazer filhos, começavam a fazer culpa mais profunda e entravam em depressão. Porque a nossa consciência, diz a doutrina espírita, é o depósito das divinas leis. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, onde está escrita a consciência, a lei de Deus? Na consciência. Então nós não podemos fugir da consciência que nos impõe a vida. Divaldo, e no caso de siameses, então aqueles, né, irmãos gêmeos que quando nascem estão ligados em alguma parte do corpo, eu lembro até de um programa que eu vi muitas situações por vídeo, lógico, mas a que mais me impressionou era um corpo único com duas cabeças, uma que olhava para frente e a outra para trás, e já era adulto. E eles tinham ali umas questões de direção, enquanto um queria ir para um lado, o outro para o outro, enfim. Esse é tantos casos, às vezes tem só um coração e são ligados, às vezes simplesmente cirurgias mais simples de serem feitas, mas enfim, como o Espiritismo vê os irmãos siameses? Em uma bela mensagem do irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, Chico Xavier, o venerável médium, psicografa uma página sobre a chifopagia, demonstrando que a mulher abortou a primeira vez,
Depois veio o mesmo espírito, tentou, ela abortou. E o espírito foi tantas vezes abortado que se localizou no ventre. Ela morre e quando reencarnam estão imantados. Então o chifópago está imantado perispírito a perispírito. São dois espíritos disputando o mesmo corpo ou dois corpos quando podem ser separados através de cirurgia. Mas é uma expiação dolorosa para que vítima e algoz juntos trabalhem pela transformação moral. Em Salvador houve um caso célebre de duas meninas em um só tronco que se odiavam, batiam-se, mordiam-se. Era necessário amarrar as mãos e elas ali odiando-se. Uma delas contraiu pneumonia e a outra dizia: tu vais me matar, infame. Como eu te odeio, porque na hora que tu morras, tu me matarás. Como aconteceu, porque a outra morre, entra no processo de decomposição, a circulação do sangue é única e a outra morre. Dois espíritos em litígio, porque ninguém foge da consciência divina. Podemos anestesiá-la em nossa mente, mas não impedir que se manifeste através das leis soberanas da vida. Edivaldo, quando as crianças, né, os fetos, vêm com esses diagnósticos que nós já falamos, é o que dizer para os pais e também para os familiares, porque em muitos casos, às vezes a mãe e o pai recebem até que de uma maneira mais compreensiva, mas aí há um desconforto na família, há um desequilíbrio emocional na família. O que dizer para os familiares quando vem um diagnóstico de alguma anomalia mais séria naquela gestação, Edivaldo? Eu me recordo de uma frase de Inácio de Loyola em Barcelona. Antes de escrever seus exercícios espirituais, ele gritava a noite inteira: ó Deus, como são ignorantes os que desconhecem tuas leis, ó Deus. Quando as criaturas humanas conhecermos as leis de Deus, entenderemos que tudo está dentro de uma planificação divina. Não é fanatismo, não é uma fé ilógica, é a razão. Nós estamos dentro de um conjunto que o caos tem ordem, segundo os melhores astrofísicos. Então, nós entenderíamos esse drama de uma filha, de um filho, e ao invés de criarmos uma situação embaraçosa, encontraríamos meios de tornar muito menos pesada a sua carga, oferecer-nos-íamos para poder ajudar, o que ocorre exatamente diferente. A família estimula: por que você vai destruir sua vida? Por que você vai perder os seus melhores dias? Aborte, liberte-se disso, hoje todo mundo faz. São também criminosos, porque estão estimulando. Eles não fugirão de si mesmos, nem da consciência divina. Edivaldo, quando o arrependimento já se instala, ou a tomada de consciência a respeito de um aborto provocado, como fazer uma transição a partir daí? Porque nós sabemos também, como você já disse, que a culpa instalada durante muitos anos leva a muitas dificuldades. Como fazer então para transformar, uma vez que a consciência já tenha chegado, ou o arrependimento, ou a culpa, enfim, como fazer a transição, a transformação? Sugerir o auto-perdão. Porque às vezes também a pessoa aborta, empurrada por circunstâncias muito difíceis, por problemas gerais, por solidão, por angústia. Então nós devemos dizer: você tem o direito de ser feliz. Você cometeu um erro, muito bem, quem os não comete? Reabilite-se pelo amor. Não faltam crianças que merecem carinho. Não faltam pessoas idosas que você pode adotar emocionalmente. Crianças que necessitariam de escola. Torne-se benfeitora de uma dessas crianças, saia do seu drama. Se é jovem, eu normalmente digo assim: aguarde, porque o anjo voltará, não mais encarcerado de asas partidas, mas voltará para ser o seu carinho, a sua vida. Se a pessoa já não pode ter, adote alguém emocionalmente, não precisa dizer nada. Contribua com isto, contribua com aquilo. Torne sua vida útil. Olvide o erro e pense no bem que pode fazer. A lição preciosa que você adquiriu vale para sustentar sua vida futura. E auto-perdoe-se. Edivaldo, suas considerações finais de hoje. A vida. A vida é a maior dádiva que a mente humana pode contemplar. Desde a vida vegetal, uma raiz modesta transformando-se em madeira e tirando do lodo, do húmus da terra, açúcar e perfume, a vida. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida.
Vegetal, animal e humana, nem pensar. Divaldo, estamos chegando ao final